Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante Étoile du Soir ficava no coração do bairro mais exclusivo da cidade, com suas paredes de vidro refletindo as luzes cintilantes da cidade. Lá dentro, as mesas estavam postas com precisão, as toalhas de um branco imaculado e os talheres reluzentes. Os garçons, vestidos de preto e branco, moviam-se com elegância estudada, como se estivessem em um balé silencioso. Naquela noite, uma figura familiar entrou pela porta com naturalidade e um leve sorriso, Jack Chan. Com passos calmos, ele observou cada detalhe: os lustres de cristal, o aroma sutil da comida requintada e o murmúrio silencioso da conversa. Seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e diversão. Jack não era um cliente comum. Por trás da aparência casual, ele demonstrava um tipo especial de atenção. Ele era, na verdade, o dono do restaurante. Um segredo que guardava para avaliar a qualidade do serviço e a sinceridade da equipe para com todos os clientes. Naquela noite, ele não estava lá para festejar ou ser reconhecido. Estava lá para observar, testar e, se necessário, corrigir. Ao sentar-se a uma mesa perto da janela saliente, um garçom jovem e arrogante chamado Tom passou sem notá-lo. O que ele não sabia era que cada palavra que ele dizia, cada sorriso zombeteiro, logo se voltaria contra ele da maneira mais inesperada. O suave toque do sino anunciou a entrada de Jack Chan. Os funcionários, concentrados em suas tarefas, não ergueram os olhos imediatamente. Jack avançava lentamente com movimentos medidos, observando cada detalhe com o olhar de um conhecedor. Os lustres de cristal lançavam uma luz quente que fazia os talheres e copos brilharem, e o aroma sutil da comida pairava no ar, despertando os sentidos. Sentou-se a uma mesa perto da janela saliente, que oferecia uma vista panorâmica da cidade iluminada. Colocou o casaco cuidadosamente no chão e pegou o cardápio, mas sem muita pressa. Queria saborear não apenas a comida, mas também o ambiente e, acima de tudo, a reação dos funcionários. Foi então que Tom, o garçom arrogante, se aproximou. Era jovem, seguro de si e exibia aquela expressão presunçosa que às vezes aparece em quem acha que sabe tudo. Ao ver Jack, não o reconheceu e se permitiu um sorriso irônico. Boa noite, murmurou ele para um colega. Mais um velho pretensioso. Jack mal olhou para cima e respondeu com um sorriso discreto, mas educado. Boa noite. Tom recebeu seu pedido com um tom quase condescendente. O que você quer hoje à noite? Algo simples ou quer se arruinar para se sentir importante? Os clientes ao redor começaram a notar a troca de olhares. Alguns trocaram olhares chocados, enquanto outros permaneceram em silêncio, intrigados com a audácia do garçom. Jack, no entanto, permaneceu calmo. Seus olhos brilharam levemente, como se ele estivesse saboreando cada palavra. Enquanto Tom se afastava para entregar o pedido, Jack murmurou para si mesmo, quase inaudível. Interessante, vamos ver até onde isso vai. Era o começo de uma noite que rapidamente transformaria a arrogância de Tom em uma lição de humildade que ele nunca esqueceria. Poucos minutos depois de anotar o pedido, Tom voltou com uma bandeja reluzente e um sorriso maroto. Colocou os pratos na frente de Jack com um ar um tanto condescendente. Aqui está sua refeição, disse ele secamente. Espero que pelo menos você saiba usar os talheres corretamente. Jack olhou para cima calmamente e respondeu educadamente. Obrigado, isso é muito gentil. Tom deu uma risadinha zombeteira e balançou a cabeça. Sabe, alguns clientes sabem como se comportar. Mas cada um com o seu, certo? Jack continuou a observar Tom. Seus gestos, seu tom de voz, seus sussurros para os colegas. Tudo era anotado, cada detalhe registrado em sua mente. Ele não se sentiu ofendido, mas sim intrigado com a arrogância do jovem garçom. Outro garçom, mais velho e mais quieto, lançou um olhar preocupado para Tom, como se estivesse sinalizando que estava indo longe demais. Mas Tom, confiante em si mesmo, não percebeu o aviso. Jack deu uma mordida em seu prato lentamente, saboreando cada sabor, enquanto ouvia Tom criticar sem reservas a escolha do menu. Sério, quem pediu isso? Teria sido melhor pedir algo mais simples. Os murmúrios dos clientes ao redor dele começaram a se tornar mais audíveis. Alguns balançavam a cabeça, outros lançavam olhares de desaprovação. Jack, imóvel, continuou a sorrir levemente, como um professor observando um aluno desajeitado. Então, num sussurro quase inaudível, ele disse para si mesmo. Interessante, o verdadeiro teste começa agora. Jack sabia que essa arrogância teria consequências e estava pronto para transformar essa situação em uma lição que Tom nunca esqueceria.
Tom, encorajado pelo próprio tom debochado, aproximou-se novamente da mesa de Jack. Desta vez, girou a bandeja com uma facilidade teatral, atraindo a atenção de vários clientes ao seu redor. Já terminou seu aperitivo? Perguntou ele com um sorriso sarcástico. Espero que não vá me manter ocupado a noite toda com suas exigências, senhor. Qual é o seu nome mesmo? Jack olhou para ele lentamente, seu olhar penetrante, mas calmo. Chan. Jack Chan. Tom, pensando que reconhecia um nome, mas não acreditando que fosse real, deu de ombros e riu baixinho. Tudo bem, senhor Chan. Bom, aproveite, mas não me diga que você é exigente. Este não é o tipo de restaurante onde você se permite. Bem, você sabe. Um murmúrio percorreu a sala. Vários clientes se inclinaram discretamente para ouvir a conversa. Alguns trocaram olhares incrédulos. Como um garçom conseguia falar com um cliente daquele jeito? Jack, imperturbável, largou o garfo e respondeu com uma polidez gélida. Obrigado pelo conselho. Farei o meu melhor. Tom, interpretando a calma de Jack como medo ou constrangimento, permitiu-se um comentário ainda mais ousado. Sabe, alguns clientes pelo menos têm a decência de sorrir ou dizer algo agradável. Você parece achar tudo chato. Nesse momento, alguns clientes começaram a cochichar entre si, alguns balançando a cabeça, outros lançando olhares de desaprovação ao garçom. A atmosfera no restaurante mudava imperceptivelmente. A arrogância de Tom começava a se voltar contra ele. Jack, sem levantar a voz, murmurou para si mesmo. Cada palavra conta, e toda arrogância tem um preço. Ele sabia que esse pequeno teste logo revelaria a verdadeira natureza de Tom, e esperou com uma paciência quase imperceptível pelo momento em que tudo mudaria. Depois de terminar parte de sua refeição, Jack chamou o garçom com um gesto discreto. Com licença, disse ele calmamente. Você poderia pedir ao gerente para se juntar a mim, por favor? Tom, surpreso, mas ainda arrogante, levantou uma sobrancelha e respondeu com um sorriso zombeteiro. Pá, quer falar com o gerente? Tudo bem. Vou ver se consigo interromper os outros clientes dele para você. Ele caminhou até o balcão, cochichando com os colegas sobre o cliente exigente. Jack permaneceu sentado, observando calmamente o ambiente e anotando mentalmente cada reação dos clientes ao redor. Vários olhares curiosos pousaram nele, alguns intrigados, outros chocados com a atitude do garçom. Poucos momentos depois, o gerente, um homem na casa dos 40, educado, mas visivelmente preocupado, aproximou-se da mesa. Senhor, como posso ajudá-lo? Ele perguntou. Jack o cumprimentou com um leve sorriso. Boa noite. Gostaria de discutir uma questão de serviço. O gerente assentiu, pronto para ouvir as reclamações habituais de um cliente insatisfeito. Tom, no entanto, permitiu-se uma última observação ao se aproximar. Garanto-lhe, senhor, que tudo foi feito corretamente. Basta olhar. Jack olhou para ele, imperturbável. Sim, observei atentamente. É exatamente por isso que quero falar com o gerente. Tom sentiu uma leve tensão, mas ainda não entendia que a situação mudaria rapidamente contra ele. Jack, com sua calma característica, sabia que havia chegado a hora de revelar a verdade, e cada detalhe, cada palavra contaria. O gerente sentou-se à mesa, pronto para ouvir, enquanto Tom permaneceu para trás, ainda sorrindo presunçosamente, completamente alheio à magnitude do que o esperava. Jack colocou as mãos delicadamente sobre a mesa, mantendo o olhar calmo e sereno, quase divertido. O gerente, imaginando que estava prestes a ouvir uma reclamação típica, sentou-se atentamente. Senhor Chan, começou ele, estou todo ouvidos. Qual problema exatamente o senhor encontrou? Jack sorriu levemente e respondeu com uma voz suave, mas firme. O problema é que o garçom, Tom, foi extremamente rude e desrespeitoso comigo. Tom, acreditando que Jack estava exagerando, zombou e disse arrogantemente. Garanto-lhe, senhor, que eu estava certo. Jack então pegou o celular e o colocou sobre a mesa. Na tela, um documento oficial e fotos eram exibidos com clareza, provando que ele era de fato o dono do Evening Star. Você vê isso? Disse Jack calmamente. Eu sou dona deste restaurante. O gerente engoliu em seco, boquiaberto. Olhou para Tom, cujo sorriso arrogante havia desaparecido completamente. A cor sumiu de seu rosto ao perceber a extensão da humilhação. Como? Gaguejou Tom, sem conseguir encontrar as palavras. Jack continuou com a voz suave, mas firme. Todo cliente merece respeito e cortesia, Tom. Nenhum funcionário, independentemente da posição, está acima dessas regras. Esta noite, você se colocou em uma situação muito embaraçosa, e este é o momento em que você vai aprender uma lição importante. Os outros clientes que presenciaram a cena começaram a cochichar entre si, alguns tentando entender o que acabará de acontecer.
O gerente, ainda em choque, não sabia como intervir. Jack se levantou lentamente, olhando Tom diretamente nos olhos. Vou lhe mostrar como um garçom decente se comporta e acredite, você nunca esquecerá essa lição. Tom, congelado, finalmente entendeu que a arrogância que havia demonstrado iria se voltar contra ele da maneira mais humilhante possível. Jack caminhou lentamente em direção a Tom, cada passo medido, cada olhar pesado. Tom, ainda paralisado pela revelação, sentiu sua arrogância evaporar a cada segundo. Tom, disse Jack com uma voz calma mas autoritária, não estou pedindo que você seja meu amigo, mas que respeite cada pessoa que entra aqui. Não importa a aparência, idade ou status, todos os clientes merecem a mesma atenção e educação. Tom gaguejou, tentando recuperar a compostura. Eu não sabia, eu só pensei. Jack levantou a mão para silenciá-lo, não agressivamente, mas com uma firmeza que não deixava espaço para fuga. O que você achou? Que conseguiria humilhar alguém sem culpa? Bem, hoje à noite você vai entender que o verdadeiro respeito não se compra, ele precisa ser conquistado. O gerente, ainda por perto, observava a cena com preocupação, temendo que o confronto pudesse se agravar. Mas Jack permaneceu perfeitamente calma, quase pedagógica, como um professor explicando uma lição a um aluno insolente. Olhe ao seu redor, Tom, continuou Jack. Todos aqueles clientes viram seu comportamento. Alguns ficaram chocados, outros indignados. Você perdeu não só o respeito do seu cliente, mas também o dos seus colegas e do seu gerente. Tom olhou para baixo, envergonhado. Suas bochechas coraram e pela primeira vez na vida, ele se sentiu completamente vulnerável. Agora, disse Jack, você vai aprender a tratar cada cliente da maneira como gostaria de ser tratado. Isso não é um castigo, mas uma chance de mudar, de se tornar uma pessoa melhor. Tom assentiu lentamente, incapaz de falar. Ele entendeu que a lição que estava recebendo naquela noite não era uma simples reprimenda, mas um desafio genuíno ao seu comportamento e valores. Jack deu um passo para trás, deixando Tom digerir suas palavras. No silêncio pesado, a sala inteira pareceu prender a respiração, ciente de que a arrogância de Tom acabará de se extinguir, substituída por uma humildade forçada, mas necessária. Na manhã seguinte, Jack voltou ao restaurante, desta vez com um objetivo claro: transformar a atitude de toda a equipe. Tom, ainda abalado pela humilhação do dia anterior, ficou de lado, esperando ser corrigido, mas também curioso sobre o que viria a seguir. Bom dia a todos, começou Jack, com a voz calma, mas segura. Ontem à noite, observei algo muito importante. Arrogância e desrespeito não têm lugar aqui. Todos os clientes merecem a mesma consideração, sejam eles famosos, ricos ou apenas clientes regulares. Os garçons trocaram olhares constrangidos, alguns se lembrando da zombaria de Tom e do próprio comportamento. Jack continuou. Hoje vamos rever juntos as regras de serviço, mas mais importante, vamos entender por que respeito e cortesia são essenciais. Um bom serviço não se trata apenas de carregar pratos ou encher copos, mas de criar uma experiência memorável para cada pessoa que entra pela porta. Ele então pediu que Tom fosse até a frente, e o jovem garçom, vermelho de vergonha, mas atencioso, obedeceu. Tom, disse Jack, quero que você mostre aos seus colegas o que significa um serviço impecável. Observe os gestos, a atitude e o sorriso. E acima de tudo, nunca se esqueça, cada cliente é único e merece dignidade e respeito. Jack então percorreu o restaurante com toda a equipe, explicando os mínimos detalhes. Como cumprimentar um cliente calorosamente, como ouvir sem julgamentos, como antecipar necessidades discretamente. Cada palavra, cada gesto era uma lição, um modelo a seguir. Os garçons, incluindo Tom, estavam começando a entender que o verdadeiro serviço não vinha do orgulho ou da arrogância, mas do cuidado e da consideração genuínos pelos outros. Tom, que havia sido arrogante e zombeteiro no dia anterior, agora demonstrava uma mistura de respeito e gratidão. Ciente de que Jack acabará de lhe oferecer uma chance de se redimir, pela primeira vez a atmosfera do restaurante mudou. Não era mais apenas um lugar de luxo e gastronomia, mas um espaço onde respeito e excelência andavam de mãos dadas. No dia seguinte, Jack pediu ao gerente que convocasse todos os funcionários do restaurante para uma reunião especial após o serviço. Os garçons, incluindo Tom, estavam nervosos, mas curiosos para entender o processo. Obrigada por terem vindo, começou Jack, sentada no centro da sala. Ontem à noite observei um comportamento que merece reflexão. O que vocês viram não foi apenas um erro de serviço, mas uma falta de respeito que pode afetar todo o restaurante. Tom abaixou a cabeça, ainda vermelho de vergonha, enquanto os outros funcionários ouviam atentamente. Jack continuou.
cada cliente que entra por aquela porta deve se sentir valorizado, ouvido e respeitado. Não importa quem seja, o que esteja vestindo ou quanto gaste. Seu papel não é apenas servir comida, é criar uma experiência acolhedora, memorável e humana. Então Jack convidou Tom a contar o que havia acontecido do seu ponto de vista. O jovem garçom, hesitante, finalmente admitiu sua arrogância e falta de discernimento. Eu estava muito seguro de mim, admitiu. Não imaginei que minhas palavras teriam tanto impacto. Jack sorriu suavemente. E é exatamente essa a lição. A arrogância sempre tem um preço. Mas a coragem de admitir seus erros e melhorar é o que faz uma pessoa crescer. Clientes que haviam presenciado o incidente no dia anterior foram convidados a compartilhar suas impressões. Eles falaram do desconforto que sentiram, mas também do impacto positivo da aula. O clima inicialmente tenso gradualmente se transformou em um momento de aprendizado coletivo. Hoje, disse Jack, levantando-se, todos vocês têm a oportunidade de mudar. Transformem cada erro em aprendizado, cada arrogância em humildade, e verão a diferença na percepção dos clientes e no seu próprio orgulho. Tom assentiu, genuinamente grato, sabendo que aquela experiência marcaria sua vida profissional e pessoal. Os demais funcionários, inspirados, começavam a entender que o verdadeiro serviço era muito mais do que um gesto mecânico, era uma questão de coração e respeito. Nos dias seguintes, o restaurante ganhou uma nova dimensão. Tom, transformado pela lição de Jack, estava mais atencioso, educado e paciente com cada cliente. Sua maneira de se movimentar, falar e servir agora refletia verdadeiro profissionalismo. Certa noite, uma família veio jantar. Tom os recebeu com um sorriso sincero e um tom caloroso. Boa noite, sou Tom e ficarei feliz em cuidar de você esta noite. Os pais trocaram olhares surpresos, apreciando imediatamente a atenção dispensada ao seu conforto. Tom garantiu que tudo estivesse perfeito, antecipou as necessidades das crianças, recomendou pratos adequados e explicou cada detalhe do cardápio com paciência e entusiasmo. Jack, sentada discretamente na outra extremidade do restaurante, observava a cena com um sorriso satisfeito. Cada movimento de Tom refletia a transformação completa do jovem garçom. O gerente, também testemunhando essa mudança, interveio em determinado momento. Tom, devo dizer que estou impressionado. Esta noite você demonstrou uma atitude exemplar. Tom assentiu humildemente. Obrigado, foi graças ao exemplo e aos conselhos do Sr. Chan que entendi a importância do respeito e da humildade. Os outros garçons, inspirados pela mudança, começaram a adotar a mesma atitude. O ambiente no restaurante ficou mais acolhedor e harmonioso. Os clientes notaram imediatamente, e os elogios começaram a aparecer. Jack, satisfeita, sabia que a lição havia valido a pena. A arrogância de Tom dera lugar a uma verdadeira compreensão de serviço e respeito, e todo o restaurante estava se beneficiando. É isso que significa crescer, pensou Jack, observando Tom servir a família com carinho e atenção. Cada erro pode se tornar uma oportunidade se você estiver disposto a aprender. O restaurante Étoile do Soir deixou de ser apenas um local de luxo e gastronomia, tornou-se um exemplo de serviço, respeito e humildade. E Tom, antes arrogante, agora era seu símbolo vivo. A noite caía no restaurante Evening Star. As últimas mesas esvaziavam-se lentamente e o ambiente era tranquilo, repleto de satisfação e respeito. Jack Chan levantou-se da mesa, sorrindo para Tom e o restante da equipe. Esta noite, disse ele calmamente, deixo vocês a sós. Nunca se esqueçam do que aprenderam. Todo cliente merece dignidade e atenção, e cada gesto conta. Tom, agora humilde mas confiante, respondeu sinceramente. Obrigado, Sr. Chan. Nunca esquecerei esta lição. O senhor me mostrou o que realmente significa respeito. O gerente também se aproximou, impressionado com a transformação. Obrigada, Jack. Sua intervenção mudou a dinâmica do restaurante. Os clientes sentem isso, e nós também. Jack sorriu, pendurou o casaco no braço e seguiu em direção à saída. Antes de passar pela porta, virou-se por um instante, observando o restaurante, que agora brilhava não apenas pelo luxo, mas também pela harmonia e cortesia dos funcionários. Lá fora, a cidade brilhava sob as luzes da noite. Jack respirou fundo, satisfeito. Ele havia transformado não apenas um servidor, mas um lugar inteiro. A arrogância de ontem dera lugar à humildade, e a humilhação de ontem se tornará uma lição de vida. Toda ação tem suas consequências, murmurou para si mesmo. E às vezes, basta um pequeno gesto para mudar o mundo ao nosso redor. Enquanto Jack desaparecia na noite, o restaurante Evening Star permaneceu como um símbolo vivo de respeito, humildade e da importância de tratar cada pessoa com dignidade.
Tom e os outros funcionários jamais esqueceriam a experiência, e a reputação do restaurante foi transformada para sempre.